Fala, rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate por 2-2 entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Realmente o jogo começou com tudo, né? Com o Palmeiras que estava poupando seus titulares. O Abel optou por estar utilizando um time de reservas, principalmente compostos por garotos. Então o Palmeiras decidiu fazer essa aposta maior na Copa do Brasil. Algo que até faz sentido. Porém, o Palmeiras teve um início de jogo muito bom e logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Endrick sofreu um pênalti após levar uma cotovelada na cabeça. No final das contas, o VAR acionou o juiz para ele poder comprovar o pênalti. O juiz foi lá e deu o pênalti, na minha visão, acertadamente. Onde eu acho que o árbitro errou? Na minha visão, o jogador, o zagueiro do Atlético Paranaense deveria ter sido expulso, porque foi uma agressão. Então, na minha visão, ele deveria ter sido expulso, porém, na minha visão, esse foi um grande erro da arbitragem. Nisso, o próprio Endrick, ele parte para a cobrança do pênalti e desperdiça. Eu até achei que quem deveria ter cobrado esse pênalti deveria ser o Gustavo Gomes, né? Justamente por ele ser o capitão, ser um jogador extremamente experiente. O Endrick ainda não tem toda essa experiência, apesar de ser um jogador extremamente bom e extremamente promissor. Porém, ele foi lá, tentou, numa cobrança muito mal batida, ele praticamente recuou para o goleiro e o goleiro acabou fazendo a defesa. Segue o jogo, o Palmeiras continua num bom dia, num bom jogo, e nisso o Breno Lopes cruza e o próprio Endrick faz o primeiro gol do Palmeiras. O que foi extremamente importante, porque isso demonstrou que o Endrick, apesar da pouca idade, ele é um jogador de extrema personalidade, porque é muito difícil você sair de uma situação em que você desperdiça um pênalti, que poderia mudar a história da partida, para você fazer um gol. Nisso o Endrick consegue essa espécie de redenção e consegue fazer esse primeiro gol do Palmeiras. Nisso o jogo se desenrola muito bem para o Palmeiras consegue dominar, apesar de estar jogando com o time reserva, e o Atlético Paranaense praticamente não tem saída. Nisso, o Palmeiras vai para o segundo tempo e esse tipo de jogo continua. O Gabriel Menino vai lá e faz o segundo gol, após um desvio no zagueiro do Atlético Paranaense, a bola vai lá, engana o goleiro e entra. A partir daí, eu já tinha achado que o jogo já estava bem controlado e o Palmeiras dificilmente sairia derrotado e a vitória já estava bem administrada. O Palmeiras tinha o jogo totalmente sob o seu controle, o Atlético Paranaense não esboçava nenhuma reação, mas aí nós tivemos um lance capital, que na minha visão mudou totalmente a história da partida, que foi um pênalti do Garcia. O Garcia acaba colocando a mão na bola, ele acaba expandindo um pouco nessa situação de mão que nós temos atualmente. Caso o jogador expanda um pouco do seu corpo, acaba que o pênalti vai ser marcado, e foi o que aconteceu. O Garcia, como ele já tinha um amarelo, ele acabou sendo expulso. Então, olha como a situação muda totalmente de figura. Porque a partir daí, o Palmeiras, que estava dominando, que tinha o Atlético Paranaense controlado e que já estava praticamente encaminhando a sua vitória, vê as coisas mudarem totalmente. Porque agora o Atlético Paranaense faz o primeiro gol, ele converte esse pênalti e vai com tudo para cima do Palmeiras. E consegue um empate, porque após uma boa jogada, o Vitor Roque também é um jogador excelente, um jogador extremamente promissor. Ele, ao lado do Endrick, na minha visão, são as duas maiores promessas do futebol brasileiro atualmente. Ele vai lá e empata o jogo, o que dificulta bastante, apesar das mexidas. Até que o Palmeiras tentou mexer no seu sistema, tentou colocar o Luan para tentar dar mais peso para a zaga, tentou colocar o Rony para incomodar um pouco lá na frente, mas mesmo assim o Palmeiras, com um jogador a menos, sentiu muita dificuldade, não conseguiu manter o nível, e o Atlético Paranaense soube se aproveitar muito bem dessa situação. E o jogo terminou empatado. O que, num jogo normal, digamos assim, em que o Palmeiras estivesse na Arena da Baixada, lá em Curitiba, jogando fora da sua casa, onde o Atlético Paranaense é muito forte, acabaria que o empate seria um resultado relativamente bom, ainda mais se fosse com um time reserva, como foi o caso. Só que pelas circunstâncias do jogo, do Palmeiras ter conseguido abrir 2-0 e ter tomado o empate da maneira que foi, acaba sendo um resultado extremamente ruim para o Palmeiras. Até porque o Botafogo venceu o Vasco no Clássico
e abriu 10 pontos para o Palmeiras. Então, eu vejo a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro como muito difícil. Eu até estou pensando que a comissão técnica vai acabar tendo que priorizar as Copas, né? A Copa Libertadores e a Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro, se continuar dessa maneira, vai ser muito difícil. Muito embora eu continue achando que o Botafogo, em algum momento, ele vai começar a oscilar, porque principalmente agora que ele perdeu o treinador, eu acho que ele vai, em algum momento, oscilar e vai perder pontos. Só que o Palmeiras ele já começa a ficar atrás de outros times também, como é o caso do Grêmio e como é o caso do Flamengo. Então a situação do Palmeiras começa a ficar meio complicada. E creio que o caminho realmente a ser adotado deva ser a priorização das Copas mesmo. Eu acho que o Abel deve fazer isso. Agora eu quero ouvir um pouquinho você. Então, eu quero saber o que você achou do jogo e o que você projeta para o futuro do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.